A paz, Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, nós vamos trazer hoje um assunto aqui, bem interessante, principalmente para você que é professor de escola bíblica dominical. Eu quero te trazer aqui pelo menos 4 conselhos. Eu aprendi, lendo, estudando, aprendi dando aula, aprendi nesses meus anos de convivência com a escola bíblica, e eu quero te trazer pelo menos 4 conselhos para que você possa apresentar aí uma aula com excelência. Talvez você recentemente aceitou o desafio de ser professor de escola dominical. Talvez você já tenha algum tempo que está dando aula na escola bíblica, mas estagnou, está vendo que não está avançando, não está conseguindo avançar na qualificação, não está conseguindo alcançar ao acréscimo de novos alunos, as suas turmas estagnou, a sua escola está estagnada. Eu quero te dar pelo menos esses 4 conselhos que eu creio que a soma deles, se você praticar, se você colocar em prática, somado à oração, consagração, meditação na palavra, obediência ao chamado do Senhor, com certeza a sua aula vai ser muito, mas muito significativa, com uma excelência redobrada. Então a primeira dica que eu quero te trazer aqui, que é em relação ao preparar da aula. Infelizmente, muitos de nós, até pela correria do tempo, a gente vai lá, pega a revista e de posse da revista a gente começa a ler geralmente ali na sexta para o sábado, da véspera do dia que a gente vai dar aula. Geralmente é assim, a maioria das pessoas que eu conheço é assim. Elas trabalham a semana toda, é muito corrido. E aí quando chega na sexta-noite ou no sábado, aí elas vão parar, pegar a revista, olhar ali, correr atrás de alguma coisa, ler e levar para os alunos no domingo pela manhã. Não faça isso, jamais. Por menor que seja o seu tempo de estudo, por mais que seja corrida a sua vida, siga essas dicas aqui, nós vamos entrar aqui num acordo que as suas aulas vão melhorar. Eu creio que você vai arrumar tempo sim para executar essa dica número 1. Prepare a sua aula. E aí dentro dessa dica, a primeira coisa que a gente quer dizer aqui, você deve pegar a sua revista e no primeiro dia da semana, se você tiver só uma semana para fazer a leitura, a escala saiu, você está escalado, no domingo que vem você já está escalado. Você vai pegar a sua revista e vai fazer uma leitura panorâmica sobre ela. Na segunda-feira, se der tempo, domingo à noite, antes de dormir, você pega, faz aquela primeira leitura e depois você vai ler de novo, fazendo a leitura e anotando os pontos que você ficou na dúvida, os pontos importantes, sublinhando alguma coisa que você vai levar ali para a semana, para pesquisar, para pensar. Por que isso é importante? Porque no decorrer da semana, nós vamos passar por muitas situações. Durante o culto, durante os ensinos da igreja, durante o nosso trabalho, na convivência com a família. E, de repente, alguma coisa que vai acontecer na nossa semana pode ser usada como um instrumento didático para a nossa aula. Pode ser usado como um instrumento de exemplificação para aquilo que a gente está trabalhando. Vamos supor que você está falando sobre o sofrimento. Vai trabalhar sobre a vida de Jó. Você leu ali a revista, você leu o assunto, já sabe por onde a revista vai caminhar durante aquela lição. E, de repente, naquela semana aconteceu algo na sua casa, na sua família, com um parente, com um amigo, com um conhecido, que vai fazer todo sentido aquela lição. O Espírito Santo vai pegar aquele tema, vai pegar aquele assunto e vai fazer você lembrar, e você vai nas relações que você tiver durante a semana, você vai ter mais conteúdo, você vai ter mais graça de Deus para aplicar, porque você viveu aquilo, você assimilou o conteúdo ali rapidamente no primeiro dia da semana e passou a semana ruminando aquele assunto. Além de você fazer essa leitura, logo cedo, baseado no assunto, dentro do assunto que você já viu que vai ser trabalhado,
separe alguns materiais que você considera relevantes, a sua Bíblia de estudo, separe um bom dicionário, separe a revista, ali os lápis, o marca-texto, já deixa numa mesa separada para quando você sempre chegar em casa, você dá uma olhada, dá uma pincelada. Hoje eu vou dar uma pincelada no tópico primeiro. Aí amanhã você trabalha o tópico 2, depois você trabalha o tópico 3, depois você começa a pensar nas outras questões da lição. Está dentro do preparar da lição. Um outro conselho que eu gosto de dar é que você ore pelos seus alunos. Você vai falar sobre sofrimento, você vai falar sobre alegria, você vai falar sobre provações, você vai falar sobre a volta de Jesus. Ore pelos seus alunos para que aquele assunto que você vai tratar no domingo possa tocar no coração deles. Gente, além de tudo, a gente está trabalhando a palavra de Deus. É uma lição que é baseada na palavra de Deus. Nós estamos estudando a palavra de Deus por meio da lição. Então eu creio que Deus pode usar você, professor, para exortar, consolar e edificar um aluno, para trazer cura, para trazer libertação. Por que não? A gente não pode crer em salvação na escola bíblica, em libertação na escola bíblica. Além de todo esse preparo de ler, de meditar na revista, se prepare espiritualmente também para trazer uma palavra que vai ao encontro da necessidade dos seus alunos, ok? Segunda dica para que você possa preparar aí uma aula show de bola em top internacional. O segundo conselho é o plano de aula. O que seria esse plano de aula? O plano de aula é um norte que você precisa ter para você não se perder, para você não permitir também que a sua aula caminhe por caminhos muito divagados, muito vagos, e você se perca no tempo, você se perca no conteúdo. Então eu coloquei aí um exemplo de plano de aula nesse slide, mas o objetivo principal de um plano de aula é que você pense qual é o conteúdo que vai ser trabalhado. E a gente tem uma vantagem em relação a isso, porque a nossa revista já trabalha todo o conteúdo. Ela trabalha aquele tema e dentro do tema ela tem um conteúdo. A segunda coisa que um plano de aula não pode faltar é objetivos. A nossa lição também tem objetivos. Não sei se você já reparou, lá tem os objetivos. Então, todo final de aula você deve ver se foi alcançado aqueles objetivos. Porque às vezes a gente ainda está no objetivo número 1, que estava no tópico número 1. A gente não vai chegar no tópico número 2, não vai chegar no tópico número 3, portanto, a gente não cumprirá o objetivo daquela lição. Então, para isso que serve o plano de aula, para que a gente possa também, de alguma forma, amarrar o assunto, amarrar o conteúdo para não se perder durante os debates. É até bom que haja um debate, é até bom que hajam perguntas, questionamentos na aula, mas você, professor, você tem que calcular o seu tempo, dirimir ali as dúvidas, mas nunca se perca no seu tempo, no seu horário. Para isso é que entra o plano de aula. Uma outra coisa que no plano de aula vai ter é o desenvolvimento. Como que você vai desenrolar esse assunto? Você vai desenrolar em tópicos, em subtópicos? Está aí outro plano da nossa revista. A nossa revista já é dividida em tópico 1, 2 e 3. Então, a nossa revista em si já é um plano de aula mastigado. A gente já tem ali conteúdo, a gente tem os objetivos e a gente tem o desenvolvimento daquela lição. Uma outra coisa que não pode faltar num plano de aula, no desenvolvimento de um plano de aula, é a avaliação que você tem que fazer com seus alunos. Separe aí 5 perguntas. Pegue a revista, escreva perguntas no tópico 1, no tópico 2, no tópico 3, faça 2 perguntas em cada tópico. Aquele que acertar, dá um brinde para ele, dá um bombom, dá uma balinha. Incentive o seu aluno a não só ir para a escola, mas ler a revista, responder as questões e vai ganhar o brinde ali no final. Seja criativo nessa área aí, mas não pode deixar de fazer a avaliação, que é uma forma de você fazer o feedback. Como que esse aluno está aprendendo a lição? Será que de fato ele está estudando? Será que eu não estou falando e ninguém entendeu nada? Então, uma forma de você saber se o aluno está entendendo é o método de avaliações, principalmente perguntas e respostas, para que eles possam ali, durante as respostas, você aprofundar em alguma dúvida que ficou. Por isso, o plano de aula é importante, porque no plano de aula
você vai estabelecer 5 minutos para a introdução, você vai estabelecer 10 minutos para o tópico 1, 10 minutos para o tópico 2, 10 minutos para o tópico 3, 5 minutos para a conclusão. Você vai deixar ali 5 a 10 minutos para os alunos fazerem perguntas, aquele momento em que alguém levanta a mão, então vai gastar um tempo aquelas perguntas ali, com alguém dando alguma opinião, e no final você vai separar ainda mais uns 5 minutos para perguntas e respostas. Está aí o objetivo do plano de aula, tá? E por fim, dentro do plano de aula, você já vai colocar ali e amarrar os seus recursos didáticos. Por isso, a dica número 1, você se preparar antes. O que eu vou usar durante a semana? Eu vou usar lousa, eu vou usar data show. O superintendente tem um data show para me emprestar? Ele não tem, mas eu tenho um amigo que tem. Olha, na minha igreja não tem uma televisão, eu queria passar um trecho de um filme, mas eu vou trazer a minha televisão. Então você precisa já no plano de aula, nessa dica número 2, no plano de aula, separe aí os recursos didáticos. Pensa como que vai ser a sua aula, qual vai ser as dinâmicas que você vai levar, pesquisa. Olha, eu vou falar sobre sofrimento. Tem alguma dinâmica que fala sobre sofrimento que possa eu exemplificar? Tem algum exemplo na minha vida, na minha família, que fale sobre sofrimento, que pode acrescentar na vida dos alunos? Pense nisso. Uma outra dica, a terceira dica, né, para que você possa se tornar um professor eficaz, dar uma aula com uma dinâmica, com excelência, uma aula com uma maestria extremamente alta, é que você faça uma aula com dinâmica. Cada lição ela vai pedir uma dinâmica diferente. Nem toda lição a gente consegue usar data show, nem toda lição a gente consegue fazer uma dinâmica, um quebra-gelo. Mas você precisa estar preparado para aquela lição. De repente a lição pede que a gente, por exemplo, faça um bate-papo. Em vez de eu dar a aula, eu falando e todos os alunos me ouvindo, eu vou separar o tópico número 1. O tópico número 1 fala sobre as acusações na vida de Jó, por exemplo. Então, o tópico número 1, eu vou fazer um debate com a minha turma. Vou separar a turma em 3 partes, em 10 trios, em 3 trios, em 15 duplas. Eu vou separar a turma e aí a cada uma dessas duplas, cada um desses trios, eu vou dar uma perspectiva, eu vou dar um desafio, eu vou dar uma indicação, uma missão dentro do tópico de número 1. O tópico de número 1 eu vou trabalhar com dinâmica de grupos. A gente pode fazer isso. Talvez a lição ela pede que você leve os seus alunos, principalmente jovem e adolescente, eles por parque. De repente a gente vai falar um pouco sobre evangelismo, nós vamos falar sobre a importância da igreja na rua, a importância da igreja se envolvendo com a comunidade. Aí você pode pegar a sua turma, pede licença ao pastor, pede licença ao superintendente, monte uma equipe bacana e leve a sua turma para ter uma aula na praça. De repente o tema vai te pedir, vai sugestionar que você faça essa lição na casa de alguma pessoa. De repente você vai precisar de separar a turma para fazer algum tipo de colagem, algum tipo de recorte, algum tipo de peça. De repente vocês podem montar uma peça para apresentar no final da aula. Olha só que maravilha. Nós vamos falar sobre um assunto que esse assunto eu vou transformar ele numa peça e ao final eu vou só fazer um resumo da lição para encaixar dentro da peça que a gente apresentou. Também está aí. De repente você pode usar durante essa aula um espaço, leva ali alguns computadores, 1, 2, 3 notebooks, coloca ali para eles poderem também fazerem consultas. Olha, gente, eu não vou entregar para vocês agora mastigado a expressão X, mas eu quero que vocês agora vão ali no computador de 2 em 2, de 3 em 3 e pesquisem para mim o que significa a expressão Gênesis, o que significa a expressão Apocalipse. Eu quero que vocês me digam o que significa a expressão Getsemane. E aí os alunos vão lá, vão pesquisar. Isso é uma forma do aluno nunca esquecer aquela expressão. Quando ele correr atrás da informação, é ele que está indo buscar o conhecimento. Então, possivelmente, aquele conhecimento vai ficar internalizado nele. Mas aí a gente
por muitas das vezes a gente se acomoda, porque é mais fácil você chegar diante da turma, abrir a lição e falar. E para eles também é mais fácil, só te ouvir e depois ir embora. Mas a gente precisa ser esse professor estimulante, que vai incentivar os alunos a participarem. E o tema, muitas das vezes, pede isso. Então, que a gente possa levar mais dinâmicas para as nossas aulas. A gente pode, dentro dessas dinâmicas também, fazer o uso dos slides, do quadro branco, colocar algum aluno para escrever, colocar um aluno para passar o data show. A gente pode, dentro de uma lição, fazer uma peça e combina com o professor da lição anterior para poder vocês reunirem durante a semana com alguns alunos, ensaiarem uma peça e apresentarem no final da lição, no final do trimestre, para fechar o assunto total. De repente, você pode fazer sempre ali um quebra-gelo no início dessa lição, montar um lanche antes, fazer uma dinâmica de oração. Às vezes a revista está falando sobre oração. A gente pode fazer uma amigo oração durante o trimestre. Já que a lição fala de oração, vamos fazer uma amigo oração durante o trimestre. Então você, professor, baseado no tema, baseado na revista, por favor, leve uma aula sempre mais dinâmica para o seu aluno. E a quarta e última dica é: tenha domínio do conteúdo. O que quer dizer essa dica? É que você precisa se aprofundar naquilo que você vai falar. Você não precisa conhecer toda a Bíblia. A gente que é professor não precisa conhecer todos os assuntos. Mas, por exemplo, há igrejas que tem professor que dá uma aula por mês. Uma aula, a cada 4 lições ele dá uma. Ou então ele dá uma lição sim e uma lição não. Então, dependendo do tipo de aula que a sua igreja é programada para você, você vai dar aula a cada 15 dias, a cada mês, uma vez por mês você vai dar uma aula. Gente, dá para a gente dominar aquele assunto. Olha, eu vou estudar sobre as 70 semanas de Daniel. É um assunto excelente, a gente trabalhou no trimestres passados aí. 70 semanas de Daniel. Eu não consigo dominar a Bíblia toda, mas eu vou dar uma aula específica sobre as 70 semanas de Daniel. Eu vou pesquisar, eu vou atrás de dicionário, eu vou atrás de recursos na internet, eu vou atrás de um pastor amigo teólogo, eu vou atrás de um colega que domina esse assunto, de alguém que já escreveu um livro, eu vou atrás de livros que falam sobre isso. Eu vou me aprofundar no assunto, eu vou ter domínio daquele assunto. Quando eu for dar a minha aula, eu vou ter propriedade para falar daquele assunto. Qualquer aluno que levantar a mão e perguntar qualquer coisa dentro daquele contexto daquela lição, eu vou ser a pessoa mais qualificada naquele dia, porque eu me preparei para isso. Tá? Eu coloquei aí essa imagem nesse slide, por exemplo, do Champlin. É um comentário bíblico, versículo por versículo, que você coloca ali na sua estante, ele tem comentários de todos os versículos da Bíblia, tem do Antigo e do Novo Testamento. Você pode ter dicionários aí à sua disposição, mas, pastor, é muito caro esses materiais. Eu sei que é caro, mas vale a pena o investimento. E eu sei que é caro, mas na internet você consegue baixar em PDF. Muitos desses comentários, desses livros, estão à disposição em PDF. Você pode baixar, coloca no seu computador e todas as vezes que você estiver diante de um tema em que você puder se aprofundar, não perca tempo, se aprofunde naqueles comentários. Há muitos canais do YouTube de homens sérios, de teólogos sérios, que dominam assuntos. Então, dependendo do assunto, você digita no YouTube, vai cair num assunto e vai cair em uma pessoa. Você vai ali, procura o seu pastor. Pastor, esse professor que o senhor conhece, ele é um professor bom. Pode escutar o que ele está dizendo aí, ele é bíblico, ele é exegeta. Então você vai ouvir aquela pessoa. Pastor, me indica um livro para me estudar aqui a questão das divisões da Bíblia no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Eu quero estudar um pouquinho sobre a vida de Paulo. O trimestre vai falar sobre Paulo. Pastor, qual é o livro que a gente pode separar? O senhor tem algum livro? Procura algum outro professor, algum outro irmão que tenha algum tipo de livro que vai te ajudar. Mas não deixe de se aprofundar no assunto. Ok, meus irmãos?
Então, essa foi aqui 4 conselhos bíblicos para você. 4 conselhos de alguém que já está há um tempo lá lutando com a escola bíblica, que já está há um tempo lutando com isso. Então, 4 conselhos para você aí se aprofundar, melhorar suas aulas e alcançar excelência na palavra de Deus na escola bíblica dominical. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Que você possa a cada dia se aprofundar, nos ajude aí a divulgar esse canal. Curte, comenta, compartilha aí com seus amigos os conteúdos que nós estamos deixando aqui nesse canal, tá bom? Tenham todos vocês uma ótima semana aí, bons estudos. Vamos estudar, gente boa. Deus abençoe.